Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, como que está esse setor nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, estamos aqui perto de virar a quinzena. Vamos entender isso com o André Aguiar, que é sócio e consultor da Boviplan. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Estamos aqui para tentar entender esse mercado e ver o que se desenrola ao longo desses próximos meses. André, primeiro eu queria que você traçasse uma observação dessa aparente estabilidade no preço da arroba bovina, né? O que está travando esse mercado, o que precisa acontecer para que esses preços comecem a se movimentar de alguma maneira? Bom, a gente tem um ponto interessante com as escalas. Como a gente sempre conversa que as escalas mandam muito no preço do animal. Porque quando os frigoríficos alongam as suas escalas, né? Estamos falando aí que tem alguns frigoríficos já comprando para a primeira semana de março. Com esse alongamento das escalas, eles ficam mais confortáveis para comprar. Então, eles acabam oferecendo preços mais baixos para tentar diminuir o preço médio de compra do insumo dele, que é o boi, ou a vaca, ou a novilha, né? Então, esse é um ponto muito forte para você tentar jogar esse preço da carne bovina para baixo para o pecuarista. E o segundo ponto, que é bem, vamos dizer assim, é bem mais forte, né, nesse caso, seria o escoamento dessa carne para o frigorífico. Não adianta nada ele comprar, abater e não conseguir escoar essa carne. Então, na hora que você não escoa essa carne acumula e acaba tendo. O frigorífico começa a forçar, a baixar o preço para conseguir vender essa carne. Então, ele tem que abaixar para vender e automaticamente ele quer abaixar para comprar o insumo dele para a próxima batelada de abate, né? E aí, nesse sentido, a gente está num começo de ano que tradicionalmente é um pouco mais complicado para a venda de carne, mas eu queria saber de você se tem alguma previsão, se existe no horizonte a chance dessa demanda ter uma melhora, tanto interna quanto externa. China já terminou o feriadão do Ano Novo Chinês. Como é que essas coisas vão acontecer daqui para frente? Essa é uma notícia muito boa, que sempre acontece, né? Mas ó, a volta sempre da China ao mercado sempre fica naquele negócio. Será que vai voltar no mesmo furor que estava no ano anterior ou não? Como é que vai ser? Então eles voltaram bem nas compras, e isso já facilita ter uma visão, né, de curto e médio prazo interessante para o escoamento dessa carne. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa do mercado interno, né? 70, 65, 70% da nossa carne abatida vai para o mercado interno. E esse mercado interno precisa comprar. E se você compara com as outras proteínas, o consumidor, perdão, o consumidor começa já a optar por outras proteínas que estejam um pouquinho mais interessantes. No ano passado, nós vamos comparar com o mesmo período do ano passado, nós tínhamos uma carne bovina com poder de barganha sobre o frango e sobre o suíno muito forte, né? Ela estava uma carne muito barata para o consumidor, e eles consumiam com maior quantidade, maior voracidade, né? E aí, quando passa para esse ano, quando a gente já teve uma recuperação, como deveria ser mesmo, o valor da carne bovina pelos custos de produção que existe, ela começou a ficar menos competitiva com relação ao frango e ao suíno. Mesmo o frango e o suíno tendo aumentado o seu preço no atacado, comparando com 2024, com fevereiro de 2024, teve um aumento menor do que a carne bovina. Isso acaba travando exatamente esse escoamento dentro do mercado interno brasileiro. E André, como que a gente observa também a questão do descarte de matrizes? A gente viu que o mês de janeiro teve ali um encerramento com um balanço ainda de um abate forte de matrizes. O que a gente pode esperar para fevereiro em relação a essa questão de abates? É interessante você falar isso, Letícia, porque nós temos que pensar que ao longo dos anos, estou falando ao longo dos últimos 30 anos, 40 anos, o Brasil vem melhorando o seu desenvolvimento tecnológico da pecuária, ok? E com isso, as tomadas de decisão de descarte de matrizes vão sendo antecipadas. Antes, a grande maioria dos produtores de cria, principalmente, né, esperavam terminar a estação de monta e depois de 40, 45 dias
começaram a fazer o descarte. Então tinha um acúmulo de fêmeas lá em maio, abril, maio, junho, né? E isso fazia normalmente que essas vacas sendo vendidas na entre safra, na transição da safra para entre safra, onde o valor é mais baixo, porque as pastagens começam a perder qualidade, não pode segurar os animais, e os frigoríficos, já sabendo disso, já trabalhavam para jogar esse valor da arroba mais para baixo. Então, o que aconteceu ao longo dos anos? Quem trabalha com IATF, né, ou até mesmo com monta natural, pensando na monta das novilhas, vamos dizer assim, ou das vacas paridas antes da estação de monta, a estação de monta no nosso centro-sul aqui normalmente está nos meses de novembro, dezembro e janeiro, né? Então, quer dizer, as vacas que pariram antes de novembro e as novilhas que vão entrar pela primeira vez na estação, quando elas fazem novembro e dezembro, já em janeiro, com ultrassom, já dá para fazer, ou Doppler até, que são tecnologias que a gente utiliza na parte de cria, já dá para fazer o diagnóstico de gestação. E as vazias, a gente consegue antecipar a venda dessas fêmeas, liberando mais espaço dentro da propriedade, porque elas já passaram ou por 3 períodos de possível prenhez, né, de ciclos estrais dela, ou por 3 IATFs, vamos dizer assim, se o cara só faz IATF, que é inseminação artificial a tempo fixo. Então ela consegue antecipar a venda dessas fêmeas. E essas fêmeas entram em janeiro para abate, em fevereiro para abate, e em março, que antes só entrariam lá em maio, abril, maio e junho. Então essa antecipação acaba tendo esse número maior de fêmeas agora. Pelo preço e pela perspectiva do bezerro, não é que nós estamos agora descartando matriz porque o preço do bezerro está ruim. Não, a gente está descartando matriz porque nós temos novas tecnologias, nós estamos usando essas tecnologias e nós estamos cada vez mais sendo efetivos no nosso sistema produtivo. E isso é o que a gente tem que buscar. Ou a gente ter maior eficiência, ou a gente cai fora do mercado. Por falar em eficiência, André, pensando em custo de produção, já que a gente sempre fala aqui, né, que o custo da porteira para fora não é o produtor que faz, ele tem ali que manejar as despesas dele dentro da propriedade. Como é que são as relações de troca nesse momento, tanto com milho, por exemplo, e farelo de soja, como também com as categorias de reposição em relação ao boi gordo? Bom, temos alguns estados que estão com uma relação de troca até melhor que o ano passado, nesse mesmo período, né? E outros que pioraram essas relações de troca, né? Estou falando sempre boi bezerro, vaca bezerro, né? Bezerra, perdão. Então, quer dizer, essas relações de troca em alguns estados melhoraram, né? Caso, vamos dizer assim, do Mato Grosso do Sul, que nós tivemos uma melhora da relação de troca do ano passado para esse ano, e uma piora em alguns estados do Nordeste. Isso aconteceu e acaba dificultando quem está vendendo o animal gordo de compra desses animais de reposição. Com relação ao grão, né, nós tivemos até uma melhora, e agora já começou a recuperar o preço da soja e já começa em determinadas regiões a ter uma piora na relação de troca. Então nós temos que conversar. O ideal é antecipar, né? Trabalhar sempre antes do que pode piorar nossos custos. Então, antecipar nossas compras, sabendo e trabalhar a partir daí, sabendo quais são os custos de produção que nós temos e podendo travar também a venda da arroba no mercado futuro, porque a gente já sabe quais são os custos. Mas hoje em dia, quem não sabe os custos de produção, estão trabalhando, como sempre, num quarto escuro, né? Sem saber o que pode acontecer e se vai continuar no negócio no próximo ano. E a gente fala que a pecuária, a agricultura pode quebrar um produtor de um ano para o outro, de uma safra para outra até. A pecuária pode quebrar, mas ela demora mais. O produtor não sente isso tão drasticamente como um agricultor. Então, isso daí nós temos que tomar muito cuidado, por isso que a gente precisa ter os números em mão. E André, olhando também pela perspectiva das exportações, a gente está vendo algumas habilitações, por exemplo, para o Sudão. Eu queria saber qual que é o peso, né, desses outros mercados menores que estão sendo habilitados agora, como que isso pode compor a questão do escoamento da carne bovina brasileira para o mercado externo, ainda que sejam mercados um pouco menores como os que a gente está acostumados a lidar. Olha, para nós
todo mercado que apareça é interessante, né? Porque a gente tem a oportunidade ou de aumentar as vendas ou de Uhum. diluir as nossas vendas entre vários jogadores do mercado mundial. E quando você dilui essas vendas, isso facilita melhor para você de não estar dependendo de um ou dois ou três ou quatro compradores muito fortes. E isso é o que acontece hoje com a gente. Está na mão de poucos compradores, né, em volume. Então, quanto mais a gente diluir essas vendas, melhor é. Então, sempre vai aparecer mercado e sempre é interessante ter esses mercados. Mas nós sempre colocar um negócio. A gente sempre fala, a gente é produtor, então a gente sempre está pensando só no nosso lado, mas a gente tem que pensar na cadeia como um todo, né? A gente fala, o arroba do boi de fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, né? Comparando fevereiro com fevereiro. Nós tivemos um incremento na arroba de mais ou menos 35%, e o frigorífico conseguiu repassar isso para o mercado atacadista no mesmo patamar. Então, quer dizer, dentro do mercado interno, ele conseguiu se manter dentro dos mesmos níveis que ele tem de lucratividade dentro do setor frigorífico, né? Agora, com relação à exportação, mesmo utilizando a taxa de câmbio, nós tivemos uma taxa de câmbio pensando lá em fevereiro de 2024 para fevereiro de 2025, uma taxa de câmbio de 4,97, uma taxa de câmbio agora, hoje, de 5,77, né? E pensando que a tonelada, perdão, da carne, na média, teve uma melhora de mais ou menos 10% desde o ano passado para esse ano, de 4.500 para 5, mais ou menos 4.950. Então, esses valores em reais, quando a gente converte isso para reais, nós tivemos uma melhora de quase 30%. Então, a margem dos frigoríficos, fazendo um mix entre mercado interno e mercado externo, teve uma pequena piora, principalmente levando em consideração o mercado externo. O mercado interno conseguiu repassar os preços, então eles mantiveram a lucratividade. Agora, o mercado externo teve uma valorização pior do que teve a valorização da roupa. Então, todo exportador está esperando uma melhora ainda de mais para corrigir, para ter a correção da exportação em dólares, né? Com a taxa de câmbio de 5,77, se mantiver essa mesma taxa de câmbio, ela precisaria melhorar o valor de venda em 5% mais ou menos. Quer dizer, passar dos 5 mil para 5.250 dólares a tonelada. Com isso, ele conseguiria repassar e voltar aos mesmos níveis que ele tinha de lucratividade em cima do negócio frigorífico lá atrás. Mas mesmo assim, a gente sabe que eles têm uma margem para queimar. Então, eles estão absorvendo isso sem problema nenhum e conseguindo trabalhar mais eficientes e conseguindo ter um giro maior, porque eles estão conseguindo abater mais animais. Então, você pega hoje um frigorífico que já está com uma escala fechada lá para a semana de 4, 10 de março, ele está muito tranquilo e continua comprando. Eles não saíram fora das compras. Por quê? Porque eles viram que existe um mercado que está chamando por carne. Então, eles estão aí trabalhando para não depois, lá na frente, necessitar muitos animais e ter que subir o preço muito rapidamente e inflacionar o mercado de uma hora para outra. Então, eles estão fazendo um trabalho de casa. E nós, como produtores, temos que fazer o trabalho de casa. O quê? Nesse momento, trabalhando, vendendo, eu sempre falo, fazer a média anual, né? Vende todos os meses, né? Vendendo o que está sendo necessário e se está com uma relação de troca interessante, venda, compre e aí você já vai pelo menos substituir aquelas arrobas pesadas que estavam ganhando pouco peso dentro da fazenda por umas arrobas, uns animais mais leves que estariam ganhando muito mais peso, que vão passar a ganhar muito mais peso dentro da propriedade, diluindo o custo do quilo ganho. E André, pensando nos preços regionais, né? Se a gente puder trazer, então, ponto a ponto, né, as principais praças produtoras para que a nossa audiência tenha essa noção de como que está essa movimentação no dia de hoje, eu agradeço. Olha, Bahia é um estado que teve uma recuperação do ano passado para esse ano muito abaixo da média nacional. Então, Bahia tem uma recuperação de 21%, mais ou menos. Então, é um dos poucos estados que estão trabalhando com arroba aí abaixo de 300, né? Minas Gerais tem algumas regiões ali, né, que está com preço mais baixo.
mas já algumas regiões trabalhando com um valor mais elevado, como o Triângulo. E isso daí o mais elevado que eu faço a partir de 300, né, arroba do boi. Então, 310 por aí. Então, isso daí já começa a facilitar esse desenvolvimento do valor da arroba em todo o Brasil. A Bahia precisa recuperar. A relação de troca na Bahia não está tão interessante como estava no ano passado. É um dos estados que piorou essa relação de troca. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado na hora de comprar, né, de vender o seu animal gordo para comprar um animal menor, que seja bezerro, novilho ou garrote, para ver qual que é a melhor relação de troca, se é com o garrote ou se é com o bezerro, se é com a novilha ou se é com a bezerra, para não acabar andando para trás no sistema dele, que ele teria que sempre estar desenvolvendo cada vez mais. E de que maneira estão as condições de pastagens nesse momento? Porque a gente vê alguns pontos de calor extremo, por exemplo, Porto Alegre. Eu estive com alguns colegas jornalistas recentemente, eles estavam contando temperaturas extremamente elevadas. A gente teve aquele sinal, aquele período de chuvas bastante intensas no centro-oeste. Também tempo quente aqui no sudeste do país. Então, como é que a gente consegue montar esse quebra-cabeças do clima relacionado às pastagens, André? A perspectiva agora do sul é dar uma melhorada nesse problema da baixa umidade, né? E nosso centro-norte está muito bem a parte de pastagens. Praticamente em todas as regiões, né? E se você pega de chuvas normais, tá muito bem as pastagens. Por isso que muitos pecuaristas estão conseguindo segurar. Mas eles têm que entender que não adianta só segurar, porque esse animal que ele está segurando, ele está ganhando pouco peso em lugar, se eu colocasse um bezerro no lugar dele, né? Um boi gordo, ele ganha muito menos peso, né? E acaba tendo uma carga muito maior dentro da pastagem. Então, muitas vezes é melhor ele trocar, colocar até mais bezerros no lugar do boi gordo e aí ter uma diluição maior do seu custo de produção. O nosso centro-sul, né? O sul do país, perdão, tá um pouquinho mais complicado, mas com pastagens também em qualidade de razoável a boa, né? Então, nós não estamos tendo problema na parte pecuária, né? O problema mais grave é em algumas regiões, na parte agrícola, principalmente onde a gente sempre brinca, né? O pecuarista está dando graças a Deus, chovendo muito, e o agricultor está falando, pelo amor de Deus, pare de chover um pouco para poder colher, né? Então, a gente, para nós, na parte de pecuária, está muito bem, obrigado, mas ao mesmo tempo, eu, como produtor de pecuária, eu fico pensando na agricultura que eu preciso que eles escolham, porque eu dependo daquele insumo também para produzir a minha carne. Então eu tenho que ficar torcendo para os dois lados, porque se eles não colheram, se baixar muito a qualidade da colheita ou baixar a produção deles, acaba afetando o preço e acaba me encarecendo o produto na hora de eu comprar. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem algumas postagens já mostrando que a produção de soja está sendo mantida, né? Tivemos alguns locais que tiveram um pouco mais problema com a colheita, mas outros que conseguiram até ter agora já com algumas áreas de produção mais elevadas. E André, no sábado a gente vira folhinha não, né? A gente vira para outra metade do mês, né? E qual que é a expectativa para o mercado do boi na segunda quinzena desse mês de fevereiro? Lembrando que daí a gente vai chegar um pouco mais perto do carnaval, que é quando tem ali aquelas reuniões entre amigos, mais churrasquinho. Existe alguma possibilidade de pelo menos uma altinha conta-gota por aí? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Não tenho bola de cristal. É lógico, carnaval, churrasco, cerveja, festa, e isso o brasileiro gosta muito, todos gostamos. Então a gente tem essa perspectiva de aumento de consumo, mas eu acho que isso vai acabar ajudando a desovar um pouco essa carne que está empacada, né, dentro dos frigoríficos. Eu não acho que tem uma perspectiva de melhora tão rápida nesse curto prazo. Ainda mais entrando na segunda quinzena do mês, onde o poder aquisitivo acaba diminuindo, porque a gente fala que o salário acaba o mês não, né? Então a gente tem esse problema da segunda quinzena, e sempre existe o problema assim, segunda quinzena. Então nós temos que tomar precauções, e sempre que eu falo é tentar fazer os negócios agora, nessa primeira
quinzena para depois não sofrer, quem sabe, com alguma tentativa de baixa nesse mercado para essa segunda quinzena do mês de fevereiro. E André, uma outra dúvida, né? Com esse preço da arroba bovina mais estável e já há algum tempo, durante essa semana eu estive presente no Show Rural Copavel, lá em Cascavel, no Paraná, e conversando com alguns pecuaristas, e principalmente pessoal que lida com genética bovina, a informação é que com essa estabilidade que a gente está vendo agora, é um bom momento para investimento em genética. Queria ouvir de você, então, no seu viés como especialista, como uma pessoa que analisa o mercado, mas também como pecuarista, né? Esse é um momento positivo para fazer a aquisição de genética bovina? Eu sou meio, vamos dizer, vamos pensar no negócio. Eu estou num sistema produtivo, eu tenho minha cria. Se eu paro de investir em genética, que seja no sêmen de boa qualidade ou num touro de boa qualidade, ao longo dos anos de minha produção, eu vou começar a apresentar buracos, de produção de fêmeas de boa qualidade ao longo dos anos. E a cria, eu não consigo corrigir uma má qualidade de um ano para o outro. A cria depende de vários anos para eu corrigir um ano só de má qualidade. Eu demoro 3, 4, 5, 10 anos para corrigir esse ano de má qualidade de produção. Então, eu sempre falo que genética tem que investir em genética, tem que conseguir comprar o melhor animal ou o sêmen de melhor qualidade, né, do touro de melhor qualidade para aquilo que você está buscando no seu sistema produtivo, seja para produção de bezerra de mama, seja para produção do bezerro de mama e também na engorda, no sobreano ou no abate, melhor rendimento de carcaça ou não. Então, você tem que pensar num conjunto do que é que você necessita no seu sistema produtivo e investir sempre em genética. É lógico que agora, com a melhora do preço do bezerro, sempre vem o pessoal só que faz eu volto a investir porque agora o bezerro está valendo a pena. Só que ele vai produzir um bezerro bem abaixo da qualidade comparado com aquele que já está fazendo esse investimento ao longo de todos os anos. E aí, o problema é, quem não sabe comprar bezerro, vamos dizer assim, né? Ele vai estar comprando um bezerro que tem mais baixa qualidade, pelo mesmo preço podia estar comprando um bezerro de mais alta qualidade. Então, nós temos que buscar sempre bezerros de alta qualidade para comprar, produzir bezerros de alta qualidade e ter nossos clientes, nossos potenciais compradores já alinhavados para que já sabe qual que é a nossa qualidade. Então, isso acaba facilitando a venda, tanto na época de baixa como de alta. Um criador, né, o cara que produz bezerro, ele deveria tentar fazer um contrato de longo prazo e entregar esse por um determinado comprador ou compradores e entregar esse bezerro por um valor do contrato, que seja o valor da arroba do boi, mais tantos por cento, e aí um contrato de 5, 6 anos, onde na época da baixa ele vai estar recebendo mais e na época da alta ele vai estar recebendo um pouco menos. Ao invés de travar, né? Sempre, todo ano, que aí tem ano que ele vai estar recebendo bem mais baixo, por causa do ágio mais baixo, e aí o ano que ele vai estar recebendo mais alto, por causa, como agora está acontecendo, já subindo o preço do bezerro. Mas vai ter um preço médio durante todos esses anos, que ele vai conseguir fazer uma previsão de quanto ele recebe, de quanto que ele pode investir, de quanto que ele tem disponibilidade financeira dentro do sistema produtivo a cada ano dele. Então, esse contrato de longo prazo facilita muito mais ele saber qual que é o volume e quanto ele tem que investir em genética ao longo dos anos. E genética é necessário para todo mundo. Todo mundo quer melhorar os seus animais e quem compra um bezerro de boa qualidade e vende o boi e tem resultado, ele tem já no histórico, a grande maioria já tem no histórico, quem que é aquele fornecedor daquele determinado bezerro que dá um resultado melhor para ele e ele sabe e ele vai atrás daquele fornecedor. Então, o criador, ele tem que investir sim em boa genética ao longo de todos os anos. Perfeito, André. E para finalizar, como é que estão os preços nesse momento no mercado físico e como que a gente está olhando para o boi China? Bom, Boi China está tendo algumas ajudas em alguns estados ainda, né? Mas, como que eu posso dizer? O ágio bem pequenininho pelo que deveria ser pago, né?
alguns estados já com ágio zerado, né? Entre boi China e boi normal, né? E o boi no mercado hoje está em torno de 320 e 25 São Paulo, tá boi de mercado Mato Grosso do Sul 305, 310, boi no Pará tendo uma variação entre as regiões entre 290 e 300, 305. Paraná acompanhando muito de perto São Paulo, como era de esperar, e Goiás tendo uma leve defasagem com relação a São Paulo de 7% e está trabalhando em torno de R$ 300. E Paraná, sim, perdão, Goiás, sim, está com ágio também praticamente nulo para o boi China, né? Perfeito. André, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, Letícia, agradeço a todos que estão nos assistindo e bons negócios a todo mundo e que tenhamos uma segunda quinzena de, quem sabe, algumas surpresas boas, né? E não com o pensamento que eu estava aí de que acho que isso se mantenha. Quem sabe, né? O mercado dá como a gente diz no interior, uma arribada. Que assim seja. Tá aí, então, estivemos com o André Aguiar, que é sócio e consultor da Boviplan, nos trazendo as informações, portanto, do mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro. A gente está perto de virar a quinzena, então o André ele traz uma perspectiva de como deve ser a segunda quinzena do mês de fevereiro e como a gente está caminhando com esse mercado do boi gordo até aqui, que está estável o preço da arroba. E isso, segundo o André, o que está travando o desenvolvimento do preço da arroba para cima é a questão do escoamento das carnes, principalmente em relação à demanda interna. A gente sabe que a demanda interna é um pouco mais difícil de se manejar em começos de ano, isso já é algo esperado. Então, os frigoríficos ali que estão com carne estocada precisam fazer a venda dessa carne, às vezes acabam baixando o preço para poder fazer as vendas e aí, no sentido contrário, tentam forçar a barra para baixar os preços com os pecuaristas. Pelo lado dos pecuaristas, as pastagens ainda têm um certo vigor, ou seja, eles conseguem ainda, de alguma forma, reter os animais e vender de maneira cadenciada. Então, é esse cenário que se vê, de preços lineares, que não tem ali muita variação. E o que precisaria era dar aquela sacudida na demanda, principalmente na demanda interna. A demanda externa, a China sai do feriadão do Ano Novo Chinês e volta às compras gradativamente. A gente precisa, portanto, observar como vai ser esse ritmo de exportação. E por falar em preço, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, vamos entender como estão os preços do mercado do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. A gente olha então para o contrato de fevereiro de 2025, com preço caindo nesse momento 0,14%, valendo R$ 313,75. O março cai um pouquinho mais, 0,18%, com a cotação em R$ 309,45. Já o maio, ele cede com um pouquinho mais de força, cai 0,82%, com a arroba cotada a R$ 303,50. E quando a gente olha para o referencial do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo, o preço da arroba está cedendo neste momento 0,45%, valendo R$ 322,80. Tem mais informações para você aqui a respeito do mercado do boi gordo, informações que partem do CPEA e o que a gente tem aqui de dados para vocês. Vejam só, temos aqui, deixa eu abrir a minha página, vamos lá. Temos aqui, ó, a carne se valoriza e o preço do animal para abate se mantém estável, que é o que a gente estava trazendo aqui, portanto, esse retrospecto que o André Aguiar também nos ajuda a complementar. Então, vejam só informações do Centro de Pesquisa em Economia Aplicada da Exalc-USP, o CPEA. Os preços da carne bovina no atacado da Grande São Paulo têm tido ligeiros aumentos nestas primeiras semanas de fevereiro, de acordo, portanto, com o levantamento do CPEA. Já os valores da arroba do boi gordo para abate registram estabilidade ou pequenas desvalorizações. Segundo os pesquisadores do CPEA, nos momentos de baixa, a pressão vem do alongamento das escalas devido à maior oferta de animais. No acumulado da parcial desse mês de fevereiro, segundo, portanto, esse reporte do CPEA,
O preço da carcaça casada do boi acumula uma alta um pouco acima de 1% no atacado, enquanto o boi gordo em São Paulo se mantém praticamente estável. E aí a gente está falando de preços, eu tenho informações também da Scott Consultoria, mercado do boi gordo fica ali estável nas praças paulistas, é algo que a gente já vem trazendo. Então vejam só, não houve alteração das ofertas de compra na comparação feita dia a dia. A oferta de bovinos melhorou e atende à necessidade dos compradores, com escalas de abate atendendo em média 8 dias úteis. Apesar da oferta de boiadas confortável, as compras de carne com osso para atenderem à expectativa de aumento da demanda de carne no varejo na primeira quinzena já aconteceu. E a expectativa do mercado de que a demanda por carne bovina com osso no atacado possa atender aos próximos dias está devagar, segundo, portanto, a Scott Consultoria. Olhando para a Bahia, região sul, a oferta de bovinos permaneceu maior do que a demanda, levando à queda nas cotações da vaca e do boi gordo, portanto, na região sul da Bahia. A cotação do boi caiu e da vaca também, cerca de R$ 2,00 por arroba. A ponta compradora seguiu com escalas confortáveis, em média de 16 dias. Já para Belo Horizonte, sul de Minas, na região de BH, o mercado seguiu pressionado. A oferta de vacas aumentou e a cotação caiu. O preço da vaca e o da novilha caíram mais ou menos ali em torno de R$ 5,00 por arroba. Na região sul, a oferta de boiadas está crescendo. A escala de abate atende, em média, 7 dias, portanto, segundo a Scott Consultoria. A cotação do boi gordo e da novilha não mudou e a cotação da vaca caiu na casa dos R$ 2,00 por arroba. A gente tem, portanto, essas informações aqui e a gente traz também algumas informações a respeito de registro de rebanhos. Então, olha só, o ano de 2024 terminou com um crescimento notável do registro de rebanho junto à Associação Nacional de Criadores de Herd Book Collars, que foram, portanto, mais de 60 mil animais contra cerca de 42 mil animais em 2023. Isso representa um crescimento de cerca de 44,22%. A associação desempenha um papel fundamental no controle dos rebanhos registrados. O criador tem uma escrituração zootécnica completa e atualizada do seu rebanho, que inclui detalhes precisos sobre cada animal, como a identificação, data de nascimento, pedigree e outras informações relevantes. Esse conteúdo, claro, você acompanha na íntegra no site do Notícias Agrícolas. E a gente tem também Feira Internacional, que já vai começar a acontecer na próxima semana, a Gulfood. Então, o Brazilian Beef, que é a marca, portanto, das carnes brasileiras representadas mundo afora, se prepara para aportar na Gulfood. Então, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, o público da Gulfood, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo árabe, poderá conhecer mais sobre a indústria de carne bovina brasileira no estande do projeto Brazilian Beef, que é associado à Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, em parceria também com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A mostra será realizada no Dubai World Trade Center e vai ter mais cerca de 150 milhões de visitantes em torno de 120 países. São previstos para estarem ali circulando durante essa feira e mais de 5 mil expositores. E a importância, né, de colocar o Brasil ali fora, mostrando a qualidade da sua carne. É claro que a gente já tem um mercado que está cada vez mais pulverizado, assim como o André comentou, né, a pergunta que eu fiz para ele a respeito da entrada do Sudão como um mercado parceiro aqui no Brasil para a importação de carne bovina por parte do Sudão, ainda que seja um mercado pequeno, segue sendo algo bastante positivo para a gente conseguir espalhar cada vez mais a carne bovina e ficar menos dependente de um ou outro país. Portanto, é isso que a gente vê aqui, uma grande oportunidade do Brasil levar, portanto, toda a qualidade, levar toda a questão da sanidade e também da quantidade possível de se exportar de carne bovina para outros países. E antes de terminar, eu queria deixar para vocês um recado, você aí que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, pela nossa TV Notícias Agrícolas. A gente começa uma programação
todos os dias para você, cheia de coisas importantes para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Às 8 da manhã, Carla Mendes começa o dia para você, abrindo o mercado, então falando sobre vários setores do agronegócio, o setor de geopolítica, de macroeconomia, trazendo entrevistados de bastante renome para costurar para vocês as principais informações do começo do dia que vão guiar o seu dia e os seus negócios no Bom Dia Agronegócio. Logo às 9 vem o Guilherme Dorigatti assumindo aqui a bancada desse estúdio com Realidades das Safras. Ele traz, portanto, entrevistas, fotos, imagens, vídeos de safras em vários pontos do país, às vezes até em outros países como Paraguai, como a gente já teve um especial do Realidade das Safras. Então, é essa proximidade com o produtor rural. A gente tem a divulgação dos números oficiais de safras feitos pela Conab, né, órgãos federais, órgãos estaduais, também consultorias, mas tem esse programa que coloca a conexão justamente com o produtor para que ele mostre ali na produção dele, no município que ele mora, como é que está o cultivo, seja de soja, seja de milho, seja de algodão, arroz, trigo, enfim. Tudo ali para a gente saber direitinho e de verdade, na realidade, como é que está o andamento das safras. Logo às 10 da manhã, o Erickson Cunha assume essa bancada com meteorologistas de renome, trazendo para você a previsão do tempo e um canal de interatividade para que você possa trazer a sua pergunta sobre como vai ficar o clima aí na sua região, também contar como é que está o clima por aí, se está chovendo muito, se está atrapalhando o período de colheita, se tem seca, se está atrapalhando no desenvolvimento do seu cultivo. Isso tudo acontece, então, das 10 às 11 da manhã. Às 11 eu assumo por aqui para a gente falar um pouco sobre o mercado do boi gordo, esse mercado que é tão importante, que movimenta tanto a economia e movimenta bastante o agro brasileiro. Ao meio-dia a gente tem mercados físicos e futuro, ou seja, vários mercados do agro brasileiro, cada dia um mercado diferente sendo explorado em uma entrevista bastante interessante para trazer para você uma perspectiva de oferta, de demanda, de como está a produção e, claro, né, sempre com especialistas para você. E essa programação segue ao longo do dia até mais ou menos ali às 5, 6 horas da tarde. Você pode seguir acompanhando Notícias Agrícolas por aqui. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.